todos e todas! Espero verdadeiramente que se encontrem bem e cheios de energia para assistir a mais um vídeo deste que é o canal mais interativo de Direito. Bem, no vídeo de hoje vou falar mais uma vez, de alguns conceitos introdutórios de Direito Penal. Vou apenas abordar a questão do concurso legal ou aparente de normas. Bem, sem mais delongas, vamos lá começar. Bem, quanto ao primeiro e único ponto do vídeo de hoje, que é o concurso legal ou aparente de normas, é muito importante ter-se presente que, na determinação da responsabilidade criminal dos agentes que praticam factos penalmente relevantes, podem suceder situações de anulação ou concurso de infrações sempre que o agente, com a sua conduta, cometa uma pluralidade de infrações, as quais podem traduzir o preenchimento de vários tipos de crimes ou do mesmo tipo, mas mais do que uma vez. Assim, a teoria do concurso permite distinguir os casos nos quais as normas em concurso requerem uma aplicação conjunta, das situações em que o conteúdo da conduta é absorvido por uma única das normas. Assim, temos por um lado o concurso efetivo ou concurso de crimes e por outro o concurso aparente ou concurso de normas. Quanto ao primeiro, ou seja, o concurso efetivo ou concurso de crimes, estes estatuem a constituição ou a situação em que o agente comete efetivamente vários crimes e a sua responsabilidade contempla todas essas infrações praticadas. Enquanto que em situações de concurso aparente ou concurso de normas, estas têm lugar uma vez que a conduta do agente só formalmente preenche vários tipos de crimes na concretização da sua responsabilidade. A aplicação de um dos crimes afasta a aplicação de outro ou outras de que o agente tenha também preenchido os elementos típicos. Em bom rigor, no fundo, não se pode falar em verdadeiro concurso de crimes, mas tão só de um concurso de normas, isto é, concurso legal, o qual se traduz num problema de determinação da norma aplicável. Ou seja, aqui o tema de concurso de infrações deve ser integrado no âmbito da teoria da infração, constituindo uma forma de crime. O que se depreende da prática judiciária em consonância com a maioria da doutrina é que a resolução concreta do concurso de normas opera no momento final da teoria da infração, sendo sempre, obviamente, um dos últimos passos na resolução da responsabilidade dos intervenientes no crime. Assim, a relação do concurso aparente consagra-se por conexões de subordinação e hierarquia, podendo identificar-se, obviamente, essencialmente três tipos de relações. Por um lado, a relação de especialidade, que consubstancia numa norma ser encontrada numa relação de especialidade em relação à outra quando acrescenta mais um tipo incriminador, não a contradizendo. Contudo, neste sentido, vê-se que por força de uma relação de especialidade em que as normas podem encontrar, tanto pode subsistir a norma que contenha a moldura penal mais elevada, como a norma que contenha a moldura penal mais baixa. Por outro lado, temos outro tipo, que é a relação de subsidiariedade, que resulta nos casos em que a norma vê a sua aplicabilidade condicionada pela não aplicabilidade de outra norma, só se aplicando a norma subsidiária quando a outra não se aplique. Assim, a norma prevalecente condiciona, de certo modo, o funcionamento daquela que lhe é subsidiária. Distinguem-se aqui, então, dois tipos. Portanto, a subsidiariedade expressa, por um lado, e a subsidiariedade implícita ou material, por outro. Quanto ao primeiro, este é a própria lei que afirma expressamente que uma norma só se aplica se aquela outra não se aplicar, enquanto que a subsidiariedade implícita ou material resulta quando, em face de um raciocínio imperativo, se chega à mesma conclusão, ou seja, quando por força de uma interpretação verificar-se que a relação que existe entre as normas não pode deixar de ser uma relação de subsidiariedade. Dito isto, existem tendencialmente ou em princípio 4 grandes situações
em que as normas se encontram numa relação de subsidiariedade implícita ou material. Primeira situação, em que se diz que as incriminações de perigo ou os crimes de perigo se encontram numa relação de subsidiariedade implícita ou material em relação aos crimes de lesão. Um segundo caso são as situações em que subsiste uma imputação a título negligente e doloso, sendo certo que a responsabilidade por facto negligente é subsidiária à imputação por facto doloso. Terceira situação são as diferentes formas de participação ou autoria. E quarto tipo de situações são entre as condutas de omissão e por ação. Agora, passando para o terceiro tipo de relação, temos a relação de consumação. Estas têm lugar quando um certo tipo legal de crime faça parte, não por uma definição do Código, mas por uma forma característica a realização de outro tipo de crime, ou seja, quando tem uma descrição típica suficientemente ampla que abranja os elementos da descrição típica da outra norma. A finalidade das normas concentra-se sempre na tutela de bens jurídicos, sendo possível identificar em cada tipo legal a ratio da conduta descrita. Em suma, a relação de consumação acaba por colocar em conexão os valores protegidos pelas normas criminais e não se deve confundir-se com a relação de especialidade, uma vez que, ao contrário do que se verifica naquela relação de concurso de normas, a norma prevalecente não tem necessariamente de conter na sua previsão todos os elementos típicos da norma que derogam. E voilà, chegamos ao fim de mais um vídeo. Muito obrigada por estarem desse lado. Como digo sempre, se ainda não subscreveram ao canal desde o início do vídeo, aproveitem para fazerem-no agora. Também subscrevam, ativem, aliás, o sininho, de forma a estarem por dentro da vasta área que é o mundo jurídico. Comentem, deixem as vossas sugestões e espero verdadeiramente que gostem e tirem muito proveito deste vídeo. Como digo sempre, cuidem-se e aproveitem o agora. Vemo-nos no próximo vídeo. Fiquem